tudo começa na mulher. Então, a gente vai falar sobre isso por uma perspectiva bem profunda, bem terapia inteligente, assim, bem da hora, você vai curtir. Você que me segue há, sei lá, 5 anos e assiste todas as minhas lives, vou te dizer o quê? Que o que você vai ouvir hoje, você nunca ouviu. Porque tudo começa na mulher. Quando a mulher acorda e fala, é isso, entendi, ela se compromete com a cura e essa cura reverbera no casamento, na família, na vida profissional, enfim, tudo começa na mulher. Tudo aquilo que a gente quer ouvir, quer viver, quer mudar, começa na mulher. E isso é um entendimento que a gente vai desenvolver aqui de maneira muito profunda, tá? Eu vou começar aqui a falar sobre tudo começa na mulher. Mas, se tem entre nós alguma mulher, né, que fala, não, mas por quê? Por que tudo tem que começar na mulher? Por que não pode ser outra pessoa? Tudo é a mulher, né? Essa mulher identificada com a sobrecarga, ou com por que tem que ser a mulher, ou etc, etc. Eu vou falar pra você que, olha bem, eu acho melhor, não vou discordar, obviamente, a gente não vai entrar por esse caminho aqui, eu não vou argumentar sobre isso, mas eu quero falar para essa mulher que se questiona, para você entender a metáfora que eu vou fazer aqui, que questiona, mas por quê? Mas por quê que você pegue toda essa energia que você tem, né, e dê mais uma voltinha no deserto, assim, ó. E enquanto você dá uma voltinha dessa no deserto, você procura tipo um pneu de trator. E aí você fala, eu vou dar uma volta no deserto fazendo crossfit, empurrando a roda de trator dunas acima. E aí, se você vê um homem assim te olhando, você olha para ele e faz e empurra a roda de trator acima, fazendo crossfit. Por quê? Porque aquilo que eu quero conversar aqui, para esse contexto da mulher ressequida, é um oásis. E essa mulher muito raivosa, ela só enxerga, a visão dela só começa a ficar turva, assim, ela começa a enxergar o oásis, assim, quando ela tá desfalecendo, quando ela tá praticamente sem força, sabe? Quando ela já não tem mais de onde tirar, daí ela olha meio que aquela tentativa, assim, de miragem de um oásis na frente dela e fala, água. E aí dá pra ela começar a me ouvir. Dá pra ela começar a considerar que tá bom, vai, se tudo começa na mulher, me explica aí. Então, é essa metáfora, é esse contexto que eu quero que você compreenda, tá? Enquanto a gente tá nesse lugar questionador, enquanto a gente tá nesse lugar bravo, nesse lugar do crossfit, sabe? Nada contra o crossfit, eu quero dizer, essa mulher que fica desafiando os próprios limites e fica provando, né, que consegue e sobrecarregada e etc. É muito difícil para essa mulher compreender essa proposta aqui que eu vou trazer para você do que tudo começa na mulher. Por quê? Por que é difícil para ela? Porque ela está identificada com o masculino, tá? Ela está completamente identificada com o masculino e aí as coisas não vão funcionar. Eu vou trazer bem um paralelo aqui para vocês entenderem. Então, vamos começar. Ok, começamos. Vou começar com uma frase bem wow, assim, para vocês já irem ligando os pontos aí. Quando eu digo que tudo começa na mulher, é exatamente a mesma coisa de dizer dentro rege fora. Essas duas frases, elas significam a mesma coisa, tá? Tudo começa na mulher, dentro rege fora. São duas maneiras aparentemente muito diferentes de falar a mesma coisa. Por quê? Porque quando eu tô falando esta mulher que consegue compreender, quando eu estou falando esta mulher que consegue compreender que tudo começa nela, eu estou falando a uma mulher que já consegue encontrar o seu ponto de convergência no feminino e não no masculino. Dentro rege fora, dentro é o quê? O feminino. E é o feminino, é no feminino que tudo começa. Então, quando a gente fala que tudo começa numa mulher, tudo começa na mulher, é em qualquer mulher? Não. É naquela mulher que encontra o seu ponto de convergência no seu feminino, porque dentro rege fora. Então, vou voltar aqui para ver se tudo bem, porque esse é um pilar, tá bom?
Isso é um pilar. Dentro, rege fora, tudo começa no feminino. Vocês sabem que eu tenho algumas alunas do Constelar. Vocês vão entender como isso é difícil. Por isso que eu abri aqui já para meio que ir vendo como é que funciona isso daí para vocês. Porque tem uma parte do Constelar que eu menciono uma fala do Bert, e que o Bert diz assim, que muitas vezes, com relação a outros países e tudo mais, e o filho e coisas, né, as falas do Bert, ele diz que a semente é do homem. Então, que um casal vai prosperar mais, né? Ou um filho deve ir com o pai para o país do pai, porque a semente é do pai. Nossa, você não sabe como as heroínas do CrossFit existencial ficam bravas. Porque daí elas falam, não, como assim? Por quê? Porque o espermatozoide só quer semente? Não, mas o óvulo também é semente, ou não sei o quê. Então, por que eu tô trazendo isso aqui? Para vocês entenderem, gente, não é fácil lidar com essa ideia. De tudo começa na mulher, entendendo que a mulher é aquela que gesta, presta atenção, mas não é aquela que fecunda, tá? O fecundar é um princípio do masculino. E o verdadeiro ponto de convergência do feminino é o gestar e não o gerar. Apesar de a gente usar muito gerar, porque ele é mais comum, não tem que ficar explicando, né? Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Então, veja, dentro dessa perspectiva maior, existencial, do princípio feminino e do princípio masculino, e da mulher que faz as pazes com o seu ponto de convergência, que é o feminino e que é o gestar, a gente vai entender que o masculino fecunda e o feminino gesta aquilo, tá? São qualidades. Então, mesmo espiritualmente. Porque muitas mulheres, às vezes eu falo assim, tudo começa no feminino. Elas compreendem isso por uma perspectiva espiritual. Só que isso não é tão espiritual assim, por quê? Porque a alma, o feminino, precisa se deixar fecundar. Então, aqui eu vou responder muitas perguntas que vocês me fazem. Dani, já fiz tratamento, não sei o que, não consigo engravidar, fui no médico, já fiz todos os exames, não encontro nada. Para onde olhar? Quantas perguntas eu recebo assim? Algumas eu respondo mais para cá, mais para lá, de acordo com a pergunta, mas a essência da resposta é: uma mulher que não engravida é infecundável. O problema no lugar mais profundo do mundo está no fato dela rejeitar ser fecundada. E da onde que vem isso daí? De um feminino profundamente ferido. O dela, não. O ancestral. Aquele que entrega a vida, né? Aqui na minha identidade humana, nos meus relacionamentos, eu vou escolher com quem eu vou passar a vida para frente. Mas a vida que eu vou passar para frente não vem dessa relação aqui. Ela vem lá de trás. Segundo Bert, de muito, muito, muito lá de trás. E quando eu não me deixo fecundar, a mulher que não prospera, Dani, eu não consigo profissionalmente sair do lugar, eu não consigo, falando num nível de vida, num nível muito profundo, o que ela está dizendo? Que ela é infecundável. E aí, isso envolve a mente, isso envolve a alma, isso envolve o espírito, isso envolve o corpo. Tá? Então, trazendo para uma coisa bem simples, a materialização de uma pessoa. Qual é o meio para isso acontecer? Uma mulher. Então, uma nova vida, no sentido de materialização, de manifestação, de ganhar um corpo. O fecundar é do masculino, do princípio espiritual masculino. Mas o dar um corpo e o manifestar é do feminino. Agora eu vou voltar a vocês para ver como é que estamos até aqui.
Me falem. Dá pra gente ir nisso? Dá pra gente ir nessa linha? Estrelinhas. Vocês, ó, Claudinha, Ailema, são alunas antigas. As alunas já conseguem compreender isso mais, né? Mas vamos ver quem tá chegando, como é que funciona isso daí, como é que é ouvir isso nessa tal dessa semana da Mulher Poderosa, da Mulher Maravilha. Olha que legal essa pergunta, ó, da Cíntia. Não conseguir ter amigos e se isolar também é estar infecundável? Sim. Vou parar aqui, vou de novo tirar, porque daqui a pouco eu volto. Vou falar sobre a pergunta da Cíntia num sentido maior. Vamos falar de relacionamento. Você vai ver, Cíntia, que está relacionado com isso aqui, tá? Então, veja. Uma mulher que está nessa identidade do crossfit existencial, que está no masculino, que está questionando, que está reativa, está identificada com o masculino, ele é um princípio 1. Então, essa mulher vai ter uma dificuldade muito grande de ter um relacionamento, de construir um relacionamento. Ela pode ter competições. A mulher 1 briga com o homem 1 e destrói esse homem e segue sendo 1. E provando e subindo no pódio e falando, os homens têm medo de mim. Nenhum homem tem coragem de se relacionar com uma mulher forte. Esse é o discurso, né, do clube de crossfit existencial. Os homens agora têm medo de se relacionar com as mulheres com as mulheres fortes. Agora, uma mulher tem que estar dentro dessa minha metáfora do deserto, ela tem que estar muito cansada para ela poder enxergar a miragem, né, e largar o pneu de trator e pedir ajuda. Ela tem que estar num nível de exaustão existencial muito grande. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela tem que começar a cogitar, parar e falar, será que talvez o problema não seja os homens, usando o exemplo de relacionamento? Será que talvez tenha alguma coisa aqui dentro que eu preciso olhar? Além da lei da atração, né? Porque eu recebo muito essa pergunta. Esta mulher que está identificada com o 1, ela passa muito tempo, né? Nessa ideia de o que eu tenho que mudar para atrair, né? Para se relacionar dentro desse contexto. Ou para brigar na reativa, medir força, etc. Quando ela tá exausta, ela fala, eu não aguento mais, significa o quê? Que ela já teve muitas tentativas que não deu certo, ela tá ferida, ela tá machucada, ela tá exausta, ela não aguenta mais, ela tá desesperançosa, ela tá com medo do futuro, porque ela tá falando, nossa, como eu recebo tantas mensagens aqui, eu já tenho tantos anos e agora eu tô com medo, será que eu vou conseguir formar uma família, porque eu tenho pouco tempo para ser mãe? E aí, nesse lugar, ela começa a se abrir para uma outra visão diferente da dela. Essa miragem, sabe? Essa é um misto do sonho que ela tem, por exemplo, de ter uma família, com medo de, será que o que eu tô olhando é uma ilusão e ao mesmo tempo me ajuda porque eu não tenho mais força? E nesse lugar, a mulher começa a considerar, a olhar para dentro. É o ponto 0 da história. Então, o masculino é o 1. Ela tá indo, ela vai em frente, ela olha, ninguém para, querida. Ela tá duna acima, empurrando o pneu de trator. E brava, e olhando para todo mundo e falando, tá vendo como eu faço o que ninguém faz? Quando ela chega no 0, parou. 0, exausta, cansada. Ela começa a olhar para dentro e ela começa a considerar as pessoas do seu passado.
E ela começa a lembrar, por exemplo, do seu ex. Porque enquanto ela tá nesse movimento pra frente, ela é um, e todos os um que ela derrota, que são esses homens na frente dela, ela coloca no saco dos incompetentes, dos inúteis, dos fracos. Então, esse homem existe? Não, ele é mais um. É farinha do mesmo saco. Homem é tudo igual. Quando ela para e ela começa a olhar, e ela começa a ouvir, e ela começa a cogitar, será que tem aqui dentro algum conteúdo que eu possa estar errada, né? Interpretando toda essa realidade errada? Será que realmente essa raiva toda que eu sinto começou a condenar os meus relacionamentos? E será isso? E chora e começa a vivenciar uma profunda impotência que é o zero. Vou chegar na sua resposta, Cíntia. Começa a chegar nessa impotência que é o zero e de repente ela lembra do ex do Joãozinho. E aí pela primeira vez ele ganhou um nome, ele não é mais um que ela derrotou, é o Joãozinho. E aí um dia ela lembra de um movimento do Joãozinho que foi legal e que ela não tinha visto. E ela fala, nossa, será que se eu tivesse sido diferente, a nossa relação poderia ter mudado? E aí começa a existir o um para trás, ou seja, o masculino, a mulher identificada com o masculino, ela tá fixada no um. Eu espero que você esteja entendendo essa minha linguagem louca, tá? Essa mulher, ela tá fixada no um, mas quando ela chega no zero, o outro pode existir. Ela não quer mais derrubar aquele um. E aí nasceu quem? Nasceu o dois. Ou seja, o princípio feminino é o dois. Então, por isso, tudo começa na mulher. Por quê? Dois, começa uma relação. E quanto mais essa mulher deixa esse outro existir, essa relação existir, isso vai enchendo e vira o três. Ou seja, ela é fecundável. Uma mulher ferida, uma mulher machucada no um, tudo que ela quer é mostrar para o outro um o quanto ele não é bom, o quanto ele é incompetente, o quanto ela é melhor, o quanto... Então ela fala, porque ele não me reconhece, porque ele não me ajuda, porque ele não me isso, eu. Esse um tem que se dobrar. E tem que ver que esse um aqui, que sou eu, é que é maior. Quando essa mulher chega no zero, quando ela se abre para um relacionamento, ela deixa com que aquilo que o outro fala exista, ou seja, ela começa a ser fecundável. Ela deixa que o outro propõe uma nova maneira de viver, de se relacionar, e ela é fecundável, e ela vai se abrindo. E aí, conforme ela vai sendo fecundável, um dia ela é fecundável no profundo e nasce o 3. Entenderam? E assim as relações começam a entrar numa zona de multiplicação. Essa mulher começa a florescer, começa a se tornar terra fértil, a partir de ser fecundável. Então, Cíntia, parece que você fez uma pergunta, parece que não tem relação, mas tem profunda relação, inclusive nas amizades. Por quê? Porque esse princípio também funciona nas amizades. Então, quando você vai conversar com uma mulher lá que está lá do alto dos seus 60 anos e fala, olha, eu fiquei viúva, ou meus casamentos acabaram, os meus filhos se foram, e ela se percebe sozinha, ela não está sozinha apenas no relacionamento afetivo com outro homem, ela está sozinha. As relações dela foram minguando no caminho, porque ela é um muito poderoso e que derruba qualquer outro um que se levante. Voltar vocês, vamos conversar sobre isso. E aí, meus amores, que conversinha, hein? Mas é uma conversa profunda. Eu falei que eu ia entregar aqui esse entendimento de uma maneira que eu nunca entreguei. Estou cumprindo a promessa. Essa matemática. Ai, que bom. As mulheres já estão chorando, a água do oásis já começou a brotar. Como voltar para o zero? Bem-vindo à terapia inteligente. É o zero, é o ponto de mutação. É o lugar de convergência. É o se abrir, né? Quando a mulher se abre, vem para o profundo. E como sair do 1? Eu tô falando aqui, gente. É quando a mulher abaixa a espada. E aqui eu quero falar o seguinte.
me descreveu antes da tecelã. Exatamente, eu vou falar sobre isso agora, tá? E vou falar do passado também, Pamela. Aqui, essa é a proposta, esse olhar é a proposta da tecelã. Então, eu queria conectar, eu queria usar essa live. A gente teve agora uma turma da tecelã, né, que está em andamento, e a gente está se encaminhando para o constelar. Então, eu construí o entendimento dessa live como uma ponte entre os assuntos do feminino ferido e os assuntos ancestrais. E aí vocês vão ver como é que eles se conectam lindamente. Por quê? Porque essa mulher, quando ela aceita essa proposta, né, do zero e do olhar para dentro e do para tudo aqui fora, vou parar de achar que qualquer solução tá aqui fora e vou olhar primeiro para dentro. E aí ela começa a olhar primeiro para os seus relacionamentos passados, né? Então começa a existir o 1, o 2, o 3, né? Para trás, e essas pessoas começam a poder existir, e conforme a gente vai sendo curada, muitas mulheres falam: como é que eu sei, Dani, que eu tô sendo curada? Quando você começa a ver beleza nessas pessoas que foram enterradas vivas, né? Porque uma mulher, conforme ela vai sendo ferida nos seus relacionamentos, ela vai enterrando esses pretendentes vivos e sem identidade. Derrotados, né, pela sua espada. Mais um que foi derrotado, que não sabia amar, que não era confiável, que era um incompetente, que era fraco, que traiu, que não sei o quê. Então ele recebe aquela condenação e é enterrado vivo. E acabou. E aquilo vira raiva dentro dela, aquilo vira dureza, vira amargura dentro dela. E aí, conforme ela começa a chorar essa história, começa a chorar essa história, começa a chorar essa história, um belo dia ela se lembra de uma coisa que ela tinha esquecido completamente. Lembra da história dos três? Era o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, né? Então já falei Joãozinho. Aí ela lembra lá do Zezinho e de repente vem uma memória boa, uma memória carinhosa. E ela vê uma tentativa de amor do Zezinho que ela nunca tinha visto. E ela tira o Zezinho lá do saco dos incompetentes e deixa o Zezinho existir. E esse processo de ir olhando para trás, né, e de ir trazendo vida para trás, é que vai fazer com que ela comece a compreender, não simplesmente um padrão de comportamento, mas ela começa a compreender que o que moveu, que é tanta morte dentro dela, tanta reatividade dentro dela, era um conteúdo ancestral. Então a gente fala muito na tecelã sobre o feminino ancestral e uma dor ancestral, mas essa mulher ainda não consegue nomear esse ancestral. Esse ancestral é um bolo que atrapalha ela, e olhe lá, é o máximo que ele consegue ser. Mas conforme ela vai sendo curada, conforme ela vai chorando essa dor, etc., dentro desse ancestral começa a se levantar o 1, o 2, o 3, o 4, começam a ser pessoas, e essas pessoas ela começa a reconhecer, porque no início o que eu tenho que fazer? Uma moça fez uma pergunta parecida com isso hoje para mim, falando: Dani, como é que eu faço para incluir, porque elas aprendem, né, o meu linguajar aqui, ela falou, como que eu faço para incluir ou para acolher e para depois poder aniquilar? Essa é a heroína raivosa com a espada na mão, né? O que eu tenho? Ah, tá bom, eu tenho que incluir os ancestrais. Tá, o que eu tenho que fazer? Uma cerimônia? O que é que eu tenho que fazer? Qual inclusão pode existir nesse relacionamento, né? Ou a compensação, mas sempre olhando com um olhar, vocês estão me atrapalhando. Vamos agilizar esse processo, porque eu tenho que tirar tudo isso, porque eu tenho coisa para conquistar. Só que conforme ela vai sendo curada, ela vai olhando com amor para a dor da avó dentro dela, e aí não é o ancestral que atrapalha, é a avó que tem um nome, é a mãe, é o pai, essas pessoas vão poder existir. E aqui é que a gente entra no constelar, é aqui que a gente diminui de tamanho, é aqui que a gente compreende esses padrões, compreende o amor interrompido por toda essa dor, esse fluxo de amor que ficou interrompido. É aqui que a gente entende os votos de lealdade, os votos cegos, sabe? É aqui que a gente vai olhar para essa ancestralidade
permitindo que ela exista com pessoas e com esses relacionamentos, sabe? Tendo uma dinâmica, porque até então, no máximo que podia existir era um ancestral, um feminino ancestral ferido, sabe? Então, existe esse processo de conexão. Muitas vezes, quando eu falo sobre o amor interrompido aqui, considerando, né, o fluxo do amor para frente, dizendo, a partir do meu 0 e da minha cura, pode existir o 1, o 2, o 3, o 4. Isso também é verdade para trás. Quanto mais eu abro isso, mais vai podendo existir o 1, o 2, o 3, o 4. Ou seja, aquele conteúdo que era só um conteúdo que me atrapalha, se torna a história do meu clã, se torna uma compensação que eu tomei pra mim, mas é uma história que existe, que tem nome, sabe? Que tem conteúdo. Por quê? Porque eu estou permitindo que isso exista. Então, existe uma conexão. Algumas pessoas me perguntam assim, Dani, eu acabei de chegar aqui no terapia, por onde eu começo? E eu sempre falo, olha, comece por onde você quiser. Por isso, Dani, eu quero começar pelo constelar, tá ótimo. Dani, eu quero começar pela tecelã, tá ótimo. Ah, não, eu quero começar pelo dinheiro sistêmico, porque eu tenho que fazer dinheiro para poder, tá ótimo. Por quê? Porque são todas essas portas, existe conexão entre os cursos, é isso que eu quero que você compreenda, sabe? Eles se conectam, se complementam, eles não são avulsos, eles estão conectados, só que cada um aprofunda, é uma especialidade, então você pode começar por onde você quiser, desde que você comece pelo 0. É isso que eu quero trazer aqui para você. Dani, tudo começa na mulher. Quando? Quando ela para. Quando ela para e fala, eu preciso de cura. Ou na minha metáfora aqui, quando ela olha para a miragem e fala, água. Eu preciso de água. Eu preciso voltar para a água. Eu preciso voltar para o sentir. Eu preciso voltar para esse 0, sabe? E preciso me esvaziar de tudo que tem aqui, para então me deixar fecundar e começar a gestar uma nova realidade que vai se manifestar. Exatamente, a Ana Paula falou, o 0 quer dizer chão, chão, chão. Exatamente. Exatamente. Olha que legal, a Lilian falou aqui, estou bebendo de todos os seus cursos. É isso. É isso. Aqui nós trazemos essa água, esse conteúdo, né? Para você se perceber dentro de um universo que é o sentir. Veja, imaginando o 0 como útero, um útero cheio de dor não tem como gestar ou gerar vida nova, uma nova realidade. Entende? Então, parando aqui agora, trazendo para um outro contexto que às vezes vocês me perguntam muito, que é assim, Dani, mas e eu vou me curar e ele não, e o meu casamento, ou eu tenho fome de vida espiritual, ele não tem. Eu comecei a falar uma coisa e interrompi, que às vezes as pessoas questionam as coisas que eu falo aqui, de um conteúdo emocional, e às vezes as coisas que eu falo espiritualmente, né, no podcast do Mulher Apostólica ou em outras situações, não entendendo, Dani, mas espera um pouquinho, a alma, o espírito, né? O que a gente precisa compreender da proposta aqui do terapia e o quanto ela está alinhada com esse contexto do espírito. A alma que está cheia de dor, de mágoa, ela nunca vai ter a leveza, sabe? Necessária para ser fecundada pelo espírito. Então, se a gente quer agilizar as coisas, a vida espiritual, a gente precisa tratar a alma. É urgente tratar a alma, porque senão a alma atrapalha, ela toma frente. Por mais que você queira viver o espiritual, com uma alma doente, fica muito difícil. Então, começa por onde? Cura a alma, se dedica, mergulha para curar a alma, para tirar esse conteúdo denso, sabe, cheio de dor. Quem é que consegue sonhar e ter fé com uma alma cheia de dor? Não dá certo. Então, a gente tem que tirar esse conteúdo. E esse é esse 0. Tem que esvaziar. Tem que esvaziar. Aí, esvaziou, chegou no profundo desse útero, usando outra metáfora que eu falo bastante aqui, aonde as águas emocionais encontram as águas espirituais. É aonde
acontece a fé, que é quando a alma pode começar a ser fecundada pelo espírito, sabe? Quando as coisas espirituais podem começar a existir. Mas não como uma compensação dessa dor, mas como uma promessa de vida nova. Como trazer à existência aquilo que não existe, sabe? Para você viver algo diferente de tudo aquilo que a sua ancestralidade viveu. Então, o que eu tô falando aqui? Eu estou conectando tudo. Tecelã, constelar, dinheiro sistêmico, movimentos da alma, vencendo a codependência, enfim. Todo esse processo da alma cura esse zero, limpa esse zero, torna o movimento desse zero, né, horário, sabe? Podendo gerar vida e não mais morrendo, né, consumindo, anti-horário, né? Ele começa a ter essa possibilidade de gerar vida e aí todas essas coisas que vocês querem viver podem acontecer. E aí entra a questão do relacionamento que eu falei que eu ia falar. Dani, como é que é possível isso? Então eu tô num casamento, meu marido não acredita em nada disso, ou gostaria de viver mais assim ou mais assado. Hoje uma moça escreveu na caixinha assim: eu finalmente cheguei num lugar onde eu entendi que eu quero ficar em casa, que eu quero viver essa coisa do lar, da família, etc. Mas meu marido não aceita. E eu respondi pra ela. Ela falou, e o que eu faço? E eu respondi pra ela, ele tem direito de não aceitar. Por quê? Porque o casamento é um contrato, né? As duas pessoas se conheceram dentro de um formato. E aí depois a pessoa simplesmente muda o formato e acha que o outro tem que aceitar? Não, o contrato não era esse. Quando a gente começou um relacionamento, quando a gente se casou, a gente pensava igual, os dois vamos conquistar o mundo. E agora você não quer mais conquistar o mundo? Como é que vai fazer? Então, isso tem que ser construído, isso tem que ser gerado, isso tem que ser respeitoso, sabe? Tem que existir um movimento onde o outro existe. Não pode ser a minha verdade, agora você tem que aceitar. Então, dentro desse contexto que eu tô falando, que uma mulher curada consegue ser fecundada de uma realidade que ela quer e começa a gestar essa realidade, e isso vai mudando toda a atmosfera da sua casa, vai mudando a realidade, o emocional dos seus filhos, vai mudando o emocional do seu marido, vai mudando a realidade do seu trabalho, porque tudo começa no feminino. É a mulher mais consciente e que se compromete mais com esse feminino e que exerce mais governo dentro desse feminino, que é esse universo subjetivo, que é esse universo das emoções, que é essa linguagem simbólica que eu tô conversando com você aqui. Você tá entendendo tudo, mas ao mesmo tempo você não consegue dizer isso em outras palavras, porque eu tô trazendo você para o universo da minha metáfora, do símbolo que eu escolhi para a gente conversar aqui. Dentro desse lugar, todas vocês estão sendo fecundadas por essa realidade que eu estou propondo aqui. Então, quando uma mulher atua bem nesse lugar, né, ela vai envolvendo, ninguém vai se sentindo ameaçado, todo mundo vai se sentindo convidado, todo mundo vai podendo existir, e aí uma nova realidade começa na mulher. Ou seja, tudo começa na mulher, gatinhas. Vou voltar vocês agora para as perguntas, tá? Vou pedir para vocês escreverem as perguntinhas no negocinho de pergunta aí, que daí fica mais fácil, tá? Deixa eu ver se eu falei as coisas que eu queria falar aqui. Enquanto vocês escrevem as perguntas. Vamos lá nas perguntinhas. Ah, não, aqui é as perguntas do story, não vai dar certo aqui. Vou ter que ser por aqui mesmo. Vou voltar, tá, gente? Põe por aqui mesmo. Como curar a alma cansada? A dor tem que sair, gente. É por isso que o sentir é tão importante. Sim, Débora, vai ficar gravada. A dor tem que sair. Como curar a alma cansada? A alma que tá cansada precisa parar. Por isso que eu usei essa metáfora aqui do CrossFit existencial. Ela tem que parar.
A Fátima falou, estou exausta, quero mudar. Olha como a mulher ferida só concebe movimento. Então, ó, mudar é um movimento, tudo depende dela. E eu não tô propondo isso, eu tô propondo parar. Parar, pedir ajuda. Não dá pra você fazer nada. Você tá cansada? É como se você falasse assim, é a mulher que chega exausta do trabalho e aí ela chega em casa, troca de roupa e ela vai fazer o quê? Outra coisa em casa. Aí ela vai botar a roupa na máquina, daí ela vai lavar a louça. Ou seja, ela não para nunca, ela não para nunca. E aí no processo de cura ela também quer. Então o que eu tenho que fazer agora? Me dá um exercício, me dá uma estratégia. Na prática eu tenho que fazer o quê? Essa é a alucinação das mulheres. Eu falo, na prática você tem que sentir. Mas eu não entendo, me explica melhor. Não tem o que explicar. Você não tem que entender, você está fugindo de sentir. Fecundar em todas as áreas. A Luísa falou, fecundar em todas as áreas, né, Dani? Em todas as áreas. Não, senhora. Esse movimento de olhar para o passado, dar lugar, nomear, também traz culpa. E a culpa estagna. Não, ela não traz culpa. Por quê? A culpa é uma coisa bem diferente do que a gente pensa que é. A gente estuda muito isso no Constelar, uma compreensão real da culpa, que é o quê? Lealdade a um modo de pensar, a uma consciência coletiva. Então, quando que a gente mais sente culpa? Quando a gente fez alguma coisa errada? Não. Quando a gente cogita agir diferente do clã. E quando eu já entendi isso, já constelei, já acolhei pai e mãe e ainda assim não consigo evoluir financeiramente e não engravido por conta da SOP e tireoide. Você não entendeu nada, número 1. Você não tomou pai e mãe, número 2. E você continua infecundável, porque entender só atrapalha. Entendeu? Então você volta várias casinhas para trás, para de justificar que você não engravida por causa da SOP ou da tireoide e olha bem no espelho, bem quietinha, bem no profundo, assim, bem molinha para poder chorar e falar: eu sou infecundável. Por isso que não tá vindo mais vida. Por isso que não está vindo prosperidade. Por isso que não está vindo a minha família ou mais um filho. Porque eu estou infecundável de tanta dor, de tanta raiva, de tanta espada aqui. Tenho pavor de engravidar. O que significa? Como que eu vou saber? Pensa, cadê minha bola de cristal? Gatinho, meu marido tá gargalhando aqui. Como que eu vou saber, Pri? Você tem que... a proposta é você olhar pra dentro e não pra fora, não é mesmo? Não é mesmo? Enquanto uma pessoa acredita que alguém aqui fora tem a resposta pra ela, o que significa? Sonhei isso, o que significa? Dani, o que é fibromialgia na sistêmica? Gente, não é assim que funciona, não é assim. Enquanto a gente fica nessa ilusão pra fora, digam-me quem eu sou, diga o que vai acontecer na minha vida, diga se eu devo investir nessa relação ou não, diga não sei o que, não tem vida. Não tem vida. Vocês estão vivendo uma ilusão. Vocês estão numa repetição de padrão contínua. Não tem novidade de vida. Por quê? Porque tem que parar, tem que olhar para dentro, tem que achar um lugar onde é você quem nomeia o que você sente, é você que decifra as coisas que você mesma se emaranhou no seu histórico familiar e é você que, o mais importante, decide o que você vai viver. Aí começa uma história nova. Dani, quando é que eu vou viver a mudança total de padrão na minha vida e vou começar a viver um outro destino? Quando você decidir, quando seu espírito despertar verdadeiramente e assumir responsabilidade por aquilo que você pensa, por aquilo que você sente, por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, por aquilo que você gesta, por todos os nãos que a gente fala para sementes, né? Que Deus semeia no nosso coração. É mais profundo, camadas e camadas e camadas e camadas. Mas é coisa linda, tá bom?
Vamos mais pergunta. Começar e não conseguir terminar nada na vida. Tem a ver com esse tema? Totalmente. Dani, a Yala perguntou, com relação ao curso da Tecelã e o Constelar, o ideal é terminar um para iniciar o outro? Não. O ideal é você fazer o que você quer e o que é possível para você. Por que eu tô dizendo isso? Se você financeiramente pode fazer os dois, eu vou falar para você, faça. Porque eles são complementares. Ambos têm 5 anos de acesso, então você vai e volta, para numa aula, para na outra. Tem gente que fala, Dani, quando trava em um, quando eu percebo que eu tô tendo cheio de defesa no conteúdo da Tecelã, eu vou lá pro Constelar. Aí eu avanço, aí eu volto pra Tecelã, e aí aquela trava que eu tava não tá mais, porque você trabalhou via outra porta, né? Então, se for possível, faz, tá? Se não, aí você espera e faz quando é possível. Dani, teu trabalho é voltado à mulher? Sim, porque tudo começa na mulher, né? Título da nossa live. Tudo começa na mulher. Uma mulher curada, uma família curada. Uma mulher curada, uma nação curada. Eu já tô mais alta. Eu já tô uma mulher curada, um planeta curado. Eu já tô querendo brincar assim. Ah, que legal, ó. Dani, sempre que eu tô ouvindo a Tecelã, sinto pontadas no útero. É normal? É comum. É comum. Mas a raiz da culpa tem a ver com expectativa? Não, tem a ver com lealdade familiar. Tem a ver com necessidade de pertencimento. Não consigo me vincular. Já falamos sobre isso, Caparina. Ah, não, acho que eu tô confundindo você. Não consigo me vincular com um homem. Feminino ferido máximo. Exatamente. Como conviver numa família tóxica, entendendo que você é feita deles. Você e eles são um. Começa por aí. Dani, e a dificuldade de chorar? Ai, olha, Tati, isso aqui é uma coisa bem comum, sabe? Algumas alunas falam, Dani, olha, eu não consigo chorar. E eu sempre falo, se exponha ao conteúdo. Se exponha ao conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo, ele vai, é como se fosse marinando a carne, sabe? Ele vai te sensibilizando. Então, numa hora você entende, aí outra hora já pega uma coisinha, daí outra hora, e nessa está amolecendo, tá amolecendo, tá amolecendo, tá amolecendo. É um processo. E aí um dia vem a lágrima. Ela vem, fica tranquila que ela vem, tá? Mas é que tem gente que tá com camadas mais e mais e mais profundas, tá mais ressequida. Então a questão é, por que muita gente tem uma dificuldade maior? Porque olha para a sua dificuldade de chorar e não consegue acolher e fala, nossa, como eu tô ressequida, como eu tô enrijecida, como eu tô seca por dentro. Ela olha e fala, eu não consigo chorar, o que eu tenho que fazer? E não sai desse fazer que vocês são obsessivas, entende? Então daí falta acolhimento, não relaxa, não para e fala, eu não consigo chorar porque eu tô tão ferida, eu tive que, como é que fala? Desligar tão profundamente a minha sensibilidade para conseguir seguir em frente, que agora vai demorar um tempo até que eu permita que essa sensibilidade exista. Esse zero que a gente está conversando aqui, né? E esse olhar, esse parar, precisa ser amoroso. Então, quando é que a gente sabe que tá melhorando a situação do nosso lado? Quando a gente para de falar, mas o que eu tenho que fazer? Mas qual é o próximo passo? Percebam que é todo o mesmo discurso. Ó. Dani, mas eu não entendi. Você pode dar outro exemplo? Ou seja, todas as falas de necessidade de controle, necessidade de exercer domínio sobre o processo, necessidade de se movimentar para frente, sendo que o movimento, na verdade, é para dentro, é para o profundo, não é para fora. Então, quando que eu fico bem? Quando eu deixo atuar, quando eu escuto algo que eu não entendi direito, mas que eu sei que mexeu, e eu falo, vou deixar atuar. Daqui a
pouco vai vir, daqui a pouco eu vou ter um sonho, daqui a pouco eu vou olhar para isso de uma outra maneira, não vou ser tão reativa, sabe? Ou eu tô sentindo isso, eu vou suportar, não vou querer uma resposta imediata, uma solução imediata, eu vou deixar isso atuar. Aí a mulher tá aprendendo a gestar uma realidade, a suportar uma realidade, a permitir que uma realidade dolorida exista, sabe? Quando a gente sai desse o que eu tenho que fazer. E quando a pessoa parece que está em círculo, sempre repetindo o mesmo padrão. Gabi, é sobre isso que eu falei a live inteira, gata. É por conta disso. Mas da onde nasce? Do conteúdo ancestral. Sentir é o único caminho. Sim, é. Dani, o sentir e deixar a dor sair é sentir o que não gostamos? Exatamente, Gi. Gisele falou, é sentir frustração, infelicidade, tristeza? Exatamente isso. Eu já respondi. Ela falou, Dani, responde pra mim, teu trabalho é voltado para as mulheres? Eu já respondi, sim. Porque tudo começa na mulher. Como faz para deixar sair essa raiva? Entendendo que a raiva é o embrulho da dor. Entendi essa pergunta. A Samara falou, Dani, a gente já nasce infecundável ou vamos se fechando? Tem muitas pessoas que são tão tomadas pelo conteúdo ancestral que sim, já nasce com a alma fechada, sabe? Muitas mulheres, né, principalmente. Posso ensinar seus conhecimentos? Gatinha manhosa. O que você acha disso, da sua pergunta? Assumir as rédeas. Isso. Acho que acabou as perguntas. Acho que acabou, amores. Acho que é isso. Chineladas de pau da Dani. Ah, não. Acabamos as perguntas. Atenção, senhores passageiros do voo Terapia Inteligente rumo às questões ancestrais. Estamos mirando o bico do nosso avião para a ancestralidade, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pela companhia de vocês.